Glórias a Deus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, iniciar mais uma aula da nossa escola bíblica. Maravilhoso Deus e Pai celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer mais uma vez a sua santíssima presença, Senhor, no seu templo, para juntos aprendermos mais de Ti. Espírito Santo, vem nos ensinar nesta noite, vem nos dar sabedoria, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos ministrar, para que nós possamos compreender, entender o que o Senhor quer nos falar nesta lição. Também, meu amado Deus, dá o discernimento, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor deseja falar individualmente com cada um de nós, com cada ouvinte que ainda ouvirão esta aula. Nos abençoe, meu amado Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Pode assentar-se, irmãos. Nós temos hoje a nossa escola bíblica, a lição de número 8. Hoje nós vamos estudar a mordomia das obras de misericórdia. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024. A lição que nós estamos estudando, amados irmãos, é da revista CPAD, terceiro trimestre de 2019. Hoje, 16/12/2024, às 19 horas, na nossa série IPRR-CE. Durante esse trimestre, meus irmãos, nós estamos estudando tempo, bens e talentos, né? Mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado, né? Então, vamos iniciar a nossa aula nesta noite em nome de Jesus. Pode passar, minha irmã. Vamos ler todos juntos o texto áureo, tá bom? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2:13. Leitura bíblica em classe, nós vamos ler em Atos 4:32-35 e também nós vamos ler em Lucas 10:30, 36, 37. Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Todos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém. Lucas 10, versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Vamos ler todos juntos? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Pode passar. Objetivo geral, meus irmãos, desta aula: mostrar que o cristão tem o privilégio de executar obras de misericórdia. Esse é o objetivo geral, ou seja, nós vamos estar estudando focado nesse objetivo. Os objetivos específicos: conceituar, ou seja, definir a palavra misericórdia. 2, discorrer, ou seja, fazer um comentário mais detalhado sobre a mordomia da misericórdia cristã. E 3, pontuar, ou seja, observar alguns pontos que é importante, os cuidados na prática das boas obras. Amém. Introdução, pode passar. Nesta lição, veremos que Deus requer de seus filhos obras de misericórdias como fruto do amor cristão. Amém. Então, nós podemos ver aqui, numa figura onde tem uma pessoa ali, curvada, diante da cruz,
que é o símbolo, né, do sacrifício de nosso Senhor Jesus, da nossa fé. Uma pessoa está ali demonstrando adoração, servir ao Senhor, se render ao Senhor, e do lado do religioso, da religião, está um prato na mão, né, de uma pessoa, uma concha na mão de outra, um servindo ao outro, né? Então, a religião verdadeira, além de vários aspectos, né, doutrinários, um dos pontos da religião que classifica como verdadeira é quando, de fato, nós nos compadecemos do necessitado, nós nos colocamos no lugar daquele que tem necessidade, né? O maior exemplo foi Jesus, né? Desceu do trono da glória, se fez homem, foi até a cruz, deu a vida por nós, se colocou no lugar do pior pecador para salvar o pecador. Isso é misericórdia de Deus, isso é se compadecer do outro, né? E aí a religião, quando ela não alcança esse objetivo, que é indispensável, de olhar para o próximo, para o necessitado, independente dele ser da mesma fé ou não, é uma vida, é um necessitado, nós temos que estar sempre dispostos, pela graça e pelo amor de Deus nas nossas vidas, a se colocar no lugar do outro que necessita e ajudá-lo, socorrer, e aí vai. Se a religião, irmãos, ela não tiver, o centro dela, junto com as demais doutrinas, não tiver essa doutrina da misericórdia, ela perde o sentido e o valor diante do Senhor Deus, amém? Então, um dos pedidos de Deus é que nós tenhamos misericórdia do outro, se coloquemos no lugar do outro, né? Então o próprio Deus diz: sede misericordioso porque eu sou misericordioso. Nesse sentido aqui, nesse objetivo de hoje, irmãos, é Deus dizendo assim: olha, eu te socorri, eu te atendi, eu te abençoei, eu espero que com a bênção que eu te dei, tu abençoe o outro, e o outro seja abençoado, e ele também possa ser uma bênção, e é isso que Deus quer, através dos seres humanos, a humanidade ser abençoada, tá bom? Então, nesta lição nós vamos ver que Deus requer de seus filhos obras de misericórdia. Quando diz que Deus requer, parece que é uma obrigação. Não, Deus também não recebe nada por obrigação. Eu vou fazer porque eu sou um religioso, eu vou fazer porque Deus me deu, vou ter que dar. Então Deus não quer isso de nós, irmão. Toda motivação nossa para com o próximo, para exercer misericórdia, toda motivação deve ser o amor de Deus na nossa vida, né, que deve ser compartilhado com outros, e aí envolve tanto obras de caridade, de alimento, de cuidado, de acolhida, como também perdão, enfim, tudo aquilo que for bom para a glória de Deus, né, irmãos, nós devemos estar realmente dispostos a oferecer ao nosso próximo, ser uma bênção realmente para o outro. Isso é a verdadeira religião. Pode passar. Os servos de Deus, portanto, devem expressar a virtude da misericórdia divina. Esse sentimento é o que deve dominar o coração dos cristãos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103, 8. Amém. Então, irmãos, é interessante assim que ao longo do tempo nós vamos aprendendo que todo bem que se faz em nome do Senhor, ou por ser um religioso, nunca pode ser assim um tipo de compensação, né? Mas o amor de Deus em nós, irmão, porque a palavra do Senhor diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Vocês não têm um amor igual, e Deus quer através de nós transmitir este amor ao próximo, tá? Então, o servo do Senhor, pelo amor de Deus que está nas nossas vidas, nós somos movidos naturalmente. Esse naturalmente é claro que não é da parte humana, é do Espírito de Deus em nossas vidas, né? Então não se pode fazer obras de caridade, de misericórdia, né, de socorro, de acolhida, de ajudar o próximo, pensando também em receber, que Deus vai me dar, que isso e aquilo. Não, é porque o amor de Deus está em mim, ele está sendo expresso
nas minhas ações. Glória a Deus. Pode passar. Significado de misericórdia. Definição. A palavra misericórdia vem do latim compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. No Antigo Testamento, o termo está presente em textos como: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, verso 6. Amém. Então, meus irmãos, a palavra que Deus quer que seja a nossa motivação é o amor. E vamos sempre lembrar, este amor tem que ser o de Deus, porque o amor humano, ele é contaminado, né? Muito do amor humano, não é tudo, né, mas quase tudo, é por uma troca, é por uma compensação, entendeu? É às vezes para ser visto, né? E esta misericórdia que a de Deus manifesta através de nós, só é realmente agradável ao Senhor quando é movida pelo amor de Deus. E o que fazer? Nós todos pedir: Senhor, enche-me do teu amor. Amém? Enche-me do teu amor. Nós não podemos dizer, irmãos, que amamos a Deus, né? E não nos compadecer do próximo, e não olhar para o próximo, para a necessidade do próximo em todas as direções, irmãos, tá? Querendo sempre o bem do outro, querendo sempre o bem-estar do outro, tá? Nunca pensar ou desejar ou negar-se em atender ao próximo, tá bom? O amor de Deus em nós faz isso, irmãos. Nós vemos pessoas, muitas vezes, pessoas que não têm, mas ela pede a Deus e Deus, através dela, usa quem tem para abençoar quem não tem. Ainda é assim, né? Então, por quê? Porque tem pessoa que alguém pede uma ajuda, ele: meu amigo, eu também estou atrás de um saco para pedir também, né? Como eu conheci uma senhora dizendo isso. Mas eu conheço pessoas que pedem e diz: Deus vai prover, e ela vai atrás para o que não tem, e ela também é abençoada, né? Porque o sentimento de dar, de ajudar, de cooperar da parte de Deus está no coração desse ser humano, principalmente do cristão, né? Vamos lá? Quem quiser falar, levante a mão para você participar. 2, misericordioso. A palavra misericordioso no grego tem o sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. A palavra misericordioso no grego tem o sentido de das entranhas do coração. Então veja, só volta um pouquinho, por favor. Então perceba, quando aqui está falando do original, é quando vai ler lá no original, porque aliás, dos originais para o português, nossa língua, não tem nenhuma tradução, é uma versão. A pessoa lê no original e escreve na nossa língua em português. Então, quando se lê, né, os estudiosos que conhecem bem o grego, o hebraico, quando eles vão ler lá, quando eles vão ler no original, o significado é exatamente isso, né? Então aqui no grego, lá significa entranhas de misericórdia ou de bondade. Entranhas é de dentro, é algo que está realmente no nosso ser. Quando a gente fala de coração na Bíblia, está falando do ser interior, está na nossa essência, no nosso sangue, né? Assim, para entender, o sangue é biológico e tal, nós estamos falando do espírito, mas é como se fosse assim mesmo, está no sangue mesmo, aquilo a gente está vivendo, está sentindo, não é uma coisa somente filantrópica, né, para poder prestar um simples serviço social, não, que já é importante, né? De qualquer maneira, atender o necessitado é louvável, glória a Deus por isso, mas aqui a palavra é mais profunda. Deus quer que isso aconteça nas nossas entranhas, aqui de dentro. Não é nada momentâneo ou circunstancial, não. O tempo todo nós queremos, de alguma forma, que o outro seja abençoado através de nós. E no grego tem o mesmo sentido, né? Das entranhas, que é a mesma coisa de entranhas, né? De dentro, né? Do coração. Então eu já repeti aqui diversas vezes, vou ficar repetindo porque ainda há quem confunda coração no sentido de sentimentos, de emoções, né?
de paixão. E o coração aqui é o ser interior, é o nosso ser, a nossa pessoa interior, tá certo? Que isso tudo tem que acontecer aqui dentro, meu irmão, para que esta obra da caridade, ela nos acompanhe até nós partirmos para a glória, porque, meus irmãos, todos os dons, todos os talentos, todas as virtudes vão cessar, mas o amor não, ele vai acompanhar nós. Então, quando nós partimos dessa vida, o que vai restar é o amor. É o que nós fizemos de bem pelo nosso próximo. Eu estava vendo um filme agora recente, que é cristão, né? E eu achei muito interessante que uma pessoa que vivia uma vida de prostituição terrível, devido à história dela, desde criancinha, a mãe morreu e se apoderaram daquela menina com 8 anos, e com 8 anos já abusaram dela, ela já se tornou uma escrava de prostituição, e foi uma coisa terrível, né? E Deus fez uma obra tão grande na vida dela, através de um servo de Deus, né, que se casou com ela, e foi um processo de libertação, amor e redenção, o nome do filme. Não tem como não chorar no final, de ver o que Deus fez, né, de extraordinário. E uma pessoa que lhe fez muito mal, se converteu e chega para ela e implora o perdão dela. Ela disse: não, pode parar, faz muito tempo que eu já lhe perdoei, porque eu já fui perdoado por tantos e por Deus, né? Como é que eu vou negar o perdão, né? E nesse momento ela já estava inclusive com uma casa já de acolhimento de crianças que ficavam abandonadas pelos pais, aquilo muito forte, muito, meu Deus, eu digo, olha, o tamanho do amor de Deus ninguém pode medir, né? E quando a gente vê essas obras grandiosas, né, a gente fica a gente se sente mais devedor ainda. A gente diz assim: o que eu estou fazendo não é nada, é alguma coisa, mas é quase nada comparado a obras tão grandes que muitos servos de Deus fazem na atualidade, meus irmãos. Então, que Deus me ajude e te ajude, meus irmãos, porque o que nós vamos levar desta vida é o bem que nós fazemos. E se for em Deus, para a glória de Deus, aí certamente o Senhor Deus está alegre, tá bom? Então, olha aí, ó, duas mãos de um lado, duas mãos do outro, né? E o amor. A verdadeira união, irmãos, ela é construída no amor. E ela é carregada de misericórdia. O que seria de nós, da humanidade, se não fosse a misericórdia de Deus, né? Tudo que nós fizermos para o próximo, nós ainda vamos ficar devendo. Amém? Isso é muito forte. Vamos lá. Misericórdia é uma das qualidades morais de Deus. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Salmo 103, 8. Quem se identifica com Ele, por meio do Espírito Santo, deve manifestar tais qualidades morais. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22. Amém. Quem estiver vivendo, irmãos, Gálatas 5:22, meu irmão, ele não tem como falhar, né? Assim, uma falha grave que venha perder a salvação. Porque ele perceba que quando nós vivemos mais para o próximo, nós quase não pecamos, percebe isso? Mas quando nós ainda vivemos muito para nós, né? O risco do egoísmo, do egocentrismo, da ganância e de tantas coisas, da inveja, tantas coisas que estragam os relacionamentos, pode nos levar à ruína, o fracasso moral e espiritual e, com certeza, o afastamento do Senhor, do Espírito do Senhor das nossas vidas. Eu peço ajuda ao Senhor para nós. Vamos lá. A mordomia da misericórdia cristã. Obras de misericórdia na prática. Na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, Jesus respondeu a um doutor da lei acerca da vida eterna. Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
versículo 25. Amém. Então, meus irmãos, a caridade, o entendimento de caridade, para um estudioso não é difícil de entender. É fácil. Tá? Inclusive, o doutor da lei, no caso do bom samaritano, o escriba, ele respondeu com facilidade. E aí, que era fácil, e é fácil de responder essas perguntas, né? Mas aí o Senhor Jesus diz, então vai e faz. Vai e faz. Porque o que tem valor para Deus não é nós fazermos discurso bonito, irmãos. Não é nós termos a compreensão correta, mas o que tem valor realmente para Deus é aquilo que nós vivemos e praticamos, meus irmãos. Tá bom? Então, assim, nós vemos nos dias atuais muita gente intelectualmente capacitada, conhecedora, excelentes ministros e pregadores e tudo mais e tal, mas quando você vai ver na prática, quem é que está lá, irmãos? Pouquíssimos. E normalmente os menos capacitados intelectualmente e ainda desclassificados por os intelectuais, né? Mas são eles que estão suando a camisa no bom sentido, é eles que estão se sacrificando ali, tá certo? São poucos os intelectuais que têm a compreensão correta e praticam. O exemplo clássico é disso daqui, do doutor da lei, né? Nós lembramos do jovem rico aí, que Jesus disse o que ele deveria fazer, quer dizer que ele já sabia de cor e salteado, e disse, você tem feito desde criança. Aí o Senhor Jesus disse, só falta uma coisa, você vai lá, se desfaz de todos os teus bens, quando você não tiver mais nada, se desfaz, reparte com os pobres, eu não quero nada. Quando Jesus diz, reparte com os necessitados, estava mandando ele exercer a misericórdia. Reparte. Quando você não tiver mais nada, você vem e me segue. Foi o que aconteceu, está lá escrito que ele saiu triste, e ele não aparece mais na história do Evangelho. Por quê, meus irmãos? Porque, infelizmente, o ser humano é egoísta, ele pensa mais nele, tá? E o religioso sem misericórdia, sem exercer misericórdia, meus irmãos, ele corre um grande risco de perder a sua salvação, tá? Inclusive o Senhor Jesus, quando fala de salvação e condenação, ele diz, eu estava preso, fosse me visitar, eu estava no hospital, fosse me visitar, eu estava com fome, me deste de comer, me deste de beber, quando, Senhor, nós não te vimos? Ele diz, quando tu fizeste a um dos meus pequeninos, apartai-vos de mim, tá vendo? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, meus irmãos. Devemos sim aprender tudo da parte do Senhor, devemos buscar todo o conhecimento que pudermos do Senhor, mas a misericórdia, meu irmão, tem um peso muito grande na fé, principalmente cristã, tá bom? Vamos avante. Ele diz que diante de um homem assaltado, caído à beira do caminho, 3 personagens se destacam. Primeiro, um sacerdote que, vendo o homem caído, passou de largo. Depois, um levita que ignorou o enfermo. Só um minutinho, volta aí para a gente pegar logo esses dois. Então, olha, 3 personagens aparecem nessa resposta que Jesus está dando para o escriba. Quem foi o primeiro? Um sacerdote. Olha como é interessante. O que deveria dar o maior exemplo? Um sacerdote. O sacerdote aqui é a figura de um pastor. Que, infelizmente, meus irmãos, a maioria só pensa no seu enriquecimento. A maioria. São poucos os que de fato estão ali pensando no bem-estar integral do ser humano, espiritual, material, físico. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro que vê este homem caído no chão, precisando de um socorro, poderia morrer aí, né? Passa de largo. Esse passar de largo ignora, tá? Depois um levita, que também ignorou. O levita era o responsável pelo templo. Depois do sacerdote era o levita. Era o trabalho do templo, era dele.
além de músico, ele cuidava de tudo. Então, era também um obreiro da casa do Senhor. Era uma pessoa, né, que tinha entendimento das coisas. Mas nos dois faltou misericórdia, né? Agora vamos para o terceiro personagem. Por fim, um samaritano que cuidou do homem. E o levou a uma hospedaria. Pronto. Quem era o samaritano? Pelos judeus, pelos dois que passaram de lá, que ignorou, o samaritano era o pior pecador. Era odiado, inclusive, pelos judeus. Os judeus puros, né? Porque o samaritano mistura de judeu e outros povos. Foi exatamente o samaritano que era considerado o pior pecador, que era considerado uma pessoa descartável, né? Que Deus não jamais o receberia, pois foi exatamente esse. E aqui, irmãos, antes eu quero dizer um fato real. Tem muitos cristãos que exercem misericórdia, irmão, muitos, né? Porque entende a misericórdia de Deus primeiro para consigo e depois quer que através de cada um essa misericórdia de Deus seja manifesta a outro. Tem muitos, mas a maioria, irmãos, infelizmente, não vive, não pratica a misericórdia de Deus, que Deus quer. E é lamentável que a gente encontre pessoas que não têm uma vida religiosa, muitas vezes alinhadinha, se compadeça mais do que um cristão. Isso é muito triste, que é o exemplo que nós estamos vendo aí, tá? Mas a lição maior que Jesus quer dar, irmãos, aqui, não é condenar. A lição maior que Jesus quer dar é que nós não podemos só ter o conhecimento, nós temos que praticar, e no caso aqui, a misericórdia. Então este homem levou a hospedaria, e não só levou, mas arcou com toda a despesa, tá? Pagar tudo. Aqui é um tipo de Cristo, é o que Jesus faz, é o que Ele fez por nós para salvar a humanidade, se deu a si mesmo, tá? E é o que Ele faz na nossa vida o tempo todo, cuidando de nós. Então, quando um cristão ignora o próximo, principalmente, e a obra de Deus, irmãos, é muito triste, porque essa pessoa ainda não entendeu o que é, com clareza real, a misericórdia de Deus, tá? Então, que Deus nos ajude, né, irmãos, a não sermos só ouvintes, mas também praticando, como diz a palavra do Senhor. Eu estou incluído também, tá? Eu tenho que todo dia pedir graça para exercer misericórdia. Vamos avante. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O que usou de misericórdia para com ele? Pronto, sim. Vai e faze da mesma maneira. É fácil entender? Não. Responder fácil. E praticar? Aí é outra história, né? E praticar. É isso que Deus quer de mim e de você, meus irmãos. E mais, não importa a quem, é uma vida, é um necessitado. Então, quando eu vejo hoje a igreja cristã, principalmente a igreja cristã evangélica, os confessos em Jesus, envolvida em tantas confusões ideológicas, políticas, a igreja está fora, irmão, do propósito de Deus. Jesus morreu por todos, amém, irmãos? Aí uma pessoa disse, então se ele morreu por todos, eu já estou salvo, não preciso de igreja, não preciso de religião, não preciso... Não é bem assim não. Ele morreu por todos, mas ele disse assim, que quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Então a morte de Jesus é para todos, mas a pessoa tem, Deus deu livre-arbítrio e o ser humano tem que abrir o coração, tem que se deixar quebrantar, para o Espírito de Deus entrar, a palavra de Deus entrar, e esta pessoa de fato se arrepender e se converter dos seus pecados, para Jesus perdoar e alcançar a misericórdia da salvação da vida eterna. Vamos lá. Nosso Senhor mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento, mas uma ação diretiva. Vai e faz da mesma maneira. Amém. Então, olha, nós temos tantos corações como esse daqui, irmãos, ó,
bombando, né? Tanto coração, né? Que as pessoas hoje postam na internet, de todos os modelos, de todos os tipos, né? Mas e a prática? E a prática? Nós temos, e eu falo isso com alegria, muitos cristãos e não cristãos que praticam a misericórdia. O que seria do mundo também, né? Sem essas pessoas de boa vontade que têm aberto o coração para Deus. Nós temos hoje investimentos bilionários no mundo, irmãos, sem nenhum retorno por aqueles que Deus enriqueceu. Nós temos grandes obras, mas ainda é pouco comparado com o tanto de riqueza que tem no mundo, meus irmãos, tá? E, infelizmente, muita pobreza. Todo mundo tem esses problemas. Aqui bem pertinho de nós temos aqui, por exemplo, a região que tem uns missionários lá trabalhando, aqui na região do Parque do Vaqueiro, que a irmã Solange, né, que já tem uma história longa com o missionário Zé Raimundo, missionário Solange, tem uma história longa, conhece de perto muitos casos, né, que a igreja tem se feito presente, está presente, e hoje nós estamos vendo rapazes, moças que estão se casando e estão constituindo família, que é fruto desse trabalho, né? É pequenininho o trabalho, mas a gente vai vendo que ele vai se multiplicando, né? Porque cada família que vai sendo gerada, de um, de outro, daqui a pouco é 100, é 200 pessoas, as próximas gerações. Então, tudo que nós pudermos fazer, meus irmãos, para dar dignidade ao ser humano, moral e espiritual, é uma bênção. Então, o que o Senhor Deus quer? Deus não quer só o sentimento, né, irmãos? Mas Ele quer também uma ação diretiva, direcionada, fazer realmente, contribuir realmente, tá? Então Ele diz, vai e faze da mesma maneira que o samaritano fez. Não importa se é judeu, se é samaritano, não importa qual é a igreja, qual é a denominação, o ser humano precisa ser atendido por Deus através do outro ser humano, e que eu e você sejamos, em nome de Jesus, sempre uma bênção nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas. Amém. O apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Éfeso que a salvação não vem pelas obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2, do 8 ao 10. Amém. Então, o apóstolo Paulo, né, pelo Espírito de Deus, ensinou aos crentes de Éfeso que a salvação não vem pelas obras. Isso é muito importante, meus irmãos. Por isso que é importante a gente ter isso que já foi dito aqui, todas as nossas obras, ações, elas têm que ser movidas pelo amor de Deus. Porque se alguém fizer alguma coisa para ser visto, para ser glorificado, e lamentavelmente tem até quem faça para ganhar dinheiro em cima do marketing, não vai ganhar de Deus, porque Deus diz que quando nós fazemos para nos mostrar, nós já recebemos, não vamos receber do Senhor. E a melhor coisa é receber do Senhor, amém? E eu creio que todo crente que entende o plano de Deus na nossa vida, a salvação, nós já recebemos a maior bênção, que é em Cristo a salvação, a vida eterna de nossa alma. O que Deus quiser nos dar é lucro, amém? Salvo pela graça. Então, isso é importante nós entendermos, que tudo que nós fizermos não compra a nossa salvação, amém? Não garante a nossa salvação. Nós temos uma definição assim: todas as obras que nós praticamos, morais ou espiritual, social, de que natureza for, é porque somos salvos, amém? É porque Deus está em nós, não é para garantir nada de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós somos salvos por graça, por misericórdia, por bondade de Deus, amém? Isso é para que ninguém, como Paulo pelo Espírito repetiu muitas vezes, para que ninguém se glorie. Porque o problema de se gloriar também, irmãos, é porque a pessoa começa a se achar, né? E quem somos nós, né? Então, é isso que tem que estar fora completamente. Eu sei que os irmãos já sabem isso que eu estou falando, mas é para ficar cada vez mais fixado em nós, né? Vamos avante?
Assim devemos praticar as boas obras, porque somos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus. Os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas ao homem. Amém. Tá? Assim devemos praticar as boas obras, porque somos salvos. Foi o que eu acabei de falar. Isso é o pensamento dominante na mente de todo cristão, né, que de fato tem uma vida íntima com o Senhor e tem entendimento da palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Quem pensa diferente, infelizmente, precisa mudar. Mas aqui, graças a Deus, eu creio que nós não temos esse problema em nosso meio, porque essa instrução é muito repetida, né? Vamos lá. Dentre as boas obras, podemos listar algumas obras de misericórdia. Primeiro, na área das necessidades humanas. Segundo, na área das necessidades espirituais. Terceiro, na área da evangelização e das missões. Quarto, a falta de misericórdia pelos pecadores. Amém. Então vamos observar aqui, dentre as boas obras, né? Então tem uma lista aí. Na área das necessidades humanas. Eu acho até interessante aqui essa ordem, porque se nós, ouçam bem isso que eu vou dizer, Jesus disse para Nicodemo: se vocês não entendem as coisas materiais, como é que vocês vão entender as coisas espirituais? Né? Um cristão que não entende a necessidade humana, natural das pessoas, esse entender não procura olhar, não procura ajudar, estender a mão, socorrer, enfim, coisas que são visíveis e palpáveis. Alguns são esquisitos, estranhos e indiferentes às necessidades do outro. Como é que ele vai entender as coisas espirituais? Então, na lista da misericórdia, primeiro é a parte física humana, é aquilo que está ao meu alcance e o teu alcance, meu irmão. Aquilo que a gente enxerga, não precisa de nada de espiritual para enxergar. Está lá, a pessoa está gemendo, está morrendo, como o homem que foi assaltado, estava lá morrendo, e o sacerdote passa, o levita passa, e ignora aquilo dali, aquele homem poderia ter morrido. Quantas pessoas estão perecendo, irmão? Porque o outro não ajuda. Isso é visível. Então, se nós não enxergarmos o físico e o material, aquilo que é necessário na nossa vida humana para com o outro, como é que nós vamos cuidar dessa pessoa espiritualmente? Então, necessidades humanas, espirituais, né? Que já fala do interior, do invisível. E aí vem a terceira parte, que é a evangelização, na área da evangelização e das missões. A evangelização, irmãos, ela é mais próximo do grupo, da comunidade, é colocar o evangelho ali. Missões sempre aponta para algo mais, para um lugar mais distante, outros países, outro estado, né? Outras regiões. Sai do círculo que nós estamos, tá? É também uma obra de evangelização. Só que a missão, quando alguém, um missionário, uma missionária, um casal ou uma equipe sai em missão, eles lá vão, a missão ela é mais ampla. Ela cuida de alimentação, de vestimenta, de educação, cuida das necessidades daquele lugar. Tem missões transculturais, são culturas diferentes, que precisa entender, chega lá, né? E para isso tu tem uma preparação, para a pessoa ter entendimento, conhecimento de como entrar e sair, de como agir, tá certo? Eu agora, nessa última viagem que eu fiz agora para o interior, eu fui numa casa lá de uma família, e chegando lá, uma casa grande, bonita, uma chácara, né? E os donos deixaram tudo aquilo para ir fazer uma missão no Acre, né? Ele é piloto de avião e ele está lá como professor, ele é funcionário público, e ele deixou o trabalho dele, foi para lá sem ganhar nada das igrejas, vai viver da renda dele,
dar aula lá e fazer missões na área que ele foi chamado pelo Senhor. Ele e a esposa, poderia estar lá no bem bom dele, confortável, uma casa super luxuosa, né? Mas não, ele saiu do bem bom, do meio familiar e foi trabalhar para não ser pesado para a igreja, porque tem um salário bom, e ao mesmo tempo tem tempo para fazer a obra missionária lá na área que ele pode ajudar no campo missionário, né? Então, assim, eles inclusive estão comprando um avião. A igreja está comprando um avião e ele vai fazer o transporte dos missionários que vão de barcos, o maior perigo, né? Ele vai fazer o transporte deles nesse avião que a igreja está comprando lá, né? Para ir para regiões bem difíceis de acesso. Então eu chego, me arrepiei, fiquei, meu Deus, né? A gente nem sabe, mas Deus está trabalhando de várias maneiras, né? Então, assim, meus irmãos, isso até nos desperta muito, né? Para nós. Assim, tem muita coisa para se fazer, né? Muita coisa para se fazer, e a gente vê, às vezes, a igreja, os crentes se mordendo um ao outro, né? Se ferindo dentro das quatro paredes, mas se estivesse no campo, se estivesse ocupado, não tinha tempo para essas coisas, né? Não tinha, né? Quem vai pregar, por que eu não prego, por que eu não tenho uma oportunidade, por que eu não dirijo um culto, enquanto que o tanto de vida que tem aí fora, precisando, irmão, de tanta coisa, e às vezes o crente dentro da igreja se batendo, né, um com o outro. Deus tenha misericórdia de nós. Então, a misericórdia está nas relações humanas, está também na área espiritual, está muito, muito na evangelização e nas missões, irmãos, tá? Nós estudamos na aula anterior como é que administra o dinheiro, né? E assim, todo o dinheiro que entra na igreja, irmãos, ele tem que manter, sim, quem vive integral na obra, mas ele tem que priorizar a obra da evangelização, tá? Alguém já chegou para mim, o senhor fica gastando, depois fica morrendo que não tem dinheiro para pagar, né? O outro diz, você tem que dar um jeito logo da igreja dar outro carro, que o senhor acabou o seu carro na obra. Não, meu irmão, não é tudo do Senhor, né? No tempo do Senhor volta. Mas enfim, eu não estou me gloriando, não. Eu estou falando que quando o amor de Deus está nas nossas vidas, o nosso prazer, irmãos, é investir na obra, é investir no campo, tá? E o campo precisa manter pessoas, ajudar pessoas com transporte, com combustível, com alimentação, e, enfim, ter estrutura também, né? Ter estrutura também para acolher, para as pessoas chegarem, se sentirem bem. Então, tudo faz parte da evangelização e da missão, tá? Então, é o meu grande desejo, irmão. Tudo que eu puder com os irmãos, nós vamos investir no campo para acolher vidas, tá bom? Acolher vidas. Então são prioridades, irmãos. O ser humano, o espiritual, a evangelização. E aqui vem o terceiro item que está relacionado à misericórdia. A falta de misericórdia pelos pecadores. O que é a falta de misericórdia pelos pecadores, irmãos? O que é isso? Os pecadores precisam da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Precisam de oração. Precisam de atenção, de cuidados. Tá? Nós também somos pecadores, mas tem uns que estão mais afundados, tem uns que estão com as vidas destruídas. Neste filme que eu assisti, o irmão, né, na fé, um exemplo maravilhoso, ele diz para aquela mulher, ele querendo resgatar ela do prostíbulo, né, e ela não queria de jeito nenhum, porque depois, quando ele entendeu a história dela, ele entendeu por que ela estava naquela situação, porque ela não acreditava mais em nada, em ninguém, né? Inclusive o pai, né, que ela veio de um relacionamento que não era oficial, e o pai dela, já ela moça no prostíbulo, foi lá para poder usar uma prostituta e se prostituiu com ela, com a própria filha. E quando termina, ela diz para ele, eu sou sua filha. Aí contou a história, ele enlouqueceu e tirou a própria vida, né? Então, coisa louca mesmo. E aí aquele irmão que está lá, que foi orar a Deus, para Deus dar uma esposa a ele, quando ele vê toda a confusão da moça, aí ele disse, eu não soube orar não, eu pedi a Deus e não soube pedir, dizer exatamente como era que eu queria, mas não teve jeito. O amor de Deus estava na vida dele,
fez com que ele lutasse até que tirasse ela daquele lugar. Mas uma coisa me chamou a atenção, que ele disse para ela assim: por que você não quer sair deste lugar? Ela disse: porque eu escolhi a morte. A vida não tinha mais sentido para ela. E ele era rico, fazendeiro, tudo. Ele poderia ter uma mulher de alto nível social, tudo mais, né? Escolheu ela. Escolheu não, Deus direcionou para ela, porque Deus queria salvar aquela pecadora através do casamento. Meu Deus. Então Deus vai muitas das vezes permitir, irmãos, situações na nossa vida que nós não vamos entender, porque nós somos tendenciosos àquilo que é conveniente para nós, aquilo que é melhor para nós, aquilo que é mais fácil para nós, tá? E Deus vai nos permitir muitas vezes estar em situações tão contrárias, tão complicadas, porque Deus quer salvar uma pessoa ali naquele lugar, naquele meio, tá? Então, vamos ter misericórdia do pecador, irmão. Nós não podemos ter misericórdia só daquela pessoa familiar, próxima de nós, daquele que concorda conosco, daquele que se diz nosso amigo. Não, é do pecador. Ele não tem nome, ele não tem endereço. Que Deus me ajude e te ajude, porque dessa forma, Deus vai poder nos usar. Agora, quando nós selecionamos o tipo de pessoas que nós queremos evangelizar, há quem diga assim: isso daí não quer mais saber de Deus, não, isso daí não quer nada com Deus, né? Eu conheço um irmão que tinha um ato de dizer para um determinado irmão aqui, quando encontrava ele: quando é que você vai para a igreja? Você não quer nada com Deus? E ficava, eu digo: olha, não faça mais isso não, faça mais isso não. Quando você encontrar ele, diga: Jesus está te esperando, Jesus quer te salvar. Então, vamos ter misericórdia do pecador, amém, irmãos? Vamos acreditar que Deus pode fazer um milagre na vida dele, tá? Vamos lá. Quem quiser falar, levante a mão, testemunhar. Na área das necessidades humanas, quem faz obras de misericórdia em prol dos carentes, necessitados e vulneráveis sociais, está fazendo ao próprio Cristo. Pois assim as Escrituras afirmam. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Amém. Então, olha, vamos aguçar o nosso espírito, nosso ser. Toda vez que eu e você, amado, você que vai me ver, vai me ouvir, fizermos alguma coisa para um necessitado, nós estamos exatamente na posição que Jesus estaria se ele estivesse humanamente aqui na terra. Quando eu e você estiver fazendo por um necessitado, tenha certeza, o Senhor está recebendo e Ele está dizendo: é assim que eu faria e é assim que eu quero que você faça. Tá? Então, isso tem um valor muito grande aos olhos de Deus, irmão. Cada ser humano, independente do que ele é, quando nós o socorremos, nós estamos enchendo o coração do Senhor nosso Deus de alegria. Amém? Toda obra que se faz para Deus, irmãos, de coração, para a glória de Deus, o Senhor recebe, é uma bênção. Mas quando se trata de necessidade, com certeza a alegria do Senhor é maior. Amém? Vamos lá? Na área das necessidades espirituais. As necessidades espirituais do homem são tão urgentes que Deus enviou o seu Filho para salvá-lo de sua miséria. Amém. Irmã Aline, apaga esse ventilador para ver se diminui o barulho aqui no microfone. Vamos lá. Parece que não é o microfone não. É o retorno, né? Está tendo um ruído. Glória a Deus, esse ruidinho. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Parece que parou. Vamos lá, irmã Aline. Pode ler de novo. Na área das necessidades espirituais. As necessidades espirituais do homem são tão urgentes que Deus enviou o seu Filho para salvá-lo de sua miséria. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém. Então a necessidade espiritual, ela é urgente. Por que ela é urgente?
Primeiro porque a nossa vida, ela é finita, uma hora ela vai cessar aqui na terra. E a maior preocupação do Senhor nosso Deus é quando nós partirmos, partir crente, servindo ao Senhor, confesso em Jesus. Então, o Senhor Jesus veio com essa maior missão de dar a vida e nos salvar. E a igreja tem essa missão maior de levar Jesus o Salvador, a palavra dele, e o Espírito Santo vai convencer o homem que ele é um pecador, ele precisa de um Salvador e precisa servir ao Senhor. Então, a obra mais urgente realmente é a salvação da alma. Amém? Mas paralela a ela, a necessidade integral do ser humano. Então, tem até uma lição que nós estudamos num trimestre que é sobre missões, que fala da missão integral, né? Que tem que cuidar do ser humano em todas as áreas, mas o espiritual é mais urgente, porque a qualquer momento a pessoa pode apagar, né? E para onde ela vai, né? Então vamos lá. Pode passar. Na área das necessidades espirituais, esse ato nos lembra quando o profeta Jonas entristeceu-se por causa da compaixão de Deus pelo povo de Nínive. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Jonatas 4:11, né? Então nós temos essa história de Jonatas, né? Profeta, que Deus enviou para Nínive e ele não queria ir. E quando a gente lê toda a história, a gente vai ver por que Jonas não queria ir. Porque Jonas queria que aquele povo morresse, que Deus matasse eles, que eles fossem fulminados, porque aquele povo fez muitos males ao povo de Deus, ao povo judeu. E ainda se gloriava de pegar a cabeça dos inimigos e colocar numa estaca como um troféu, né? Então Jonas dizia, aquele povo tem que morrer. Pois muito bem, Deus não quer isso, Deus quer salvar. Por isso que eu nunca vou concordar, irmãos, com um crente querendo a destruição de outro. Pode ser o pior pecador, o pior ser humano. Como é que eu digo que para Deus nada é impossível e eu não acredito na salvação do pior pecador? E daquele que me fez o mal, ou que me faz o mal? Não, ele está na mão do Senhor, mas é para eu desejando que ele se converta e se salve, que o Senhor faça essa obra na vida dele. Então, o Senhor diz para Jonatas, e diz para mim e para você, que ele é misericordioso. E porque, olhe bem, o Senhor diz assim, ó, não hei eu de ter compaixão. Os irmãos sabem o que é compaixão, né? Compaixão é se colocar no lugar do outro, é viver a miséria do outro, a fraqueza do outro, a destruição do outro. Então ele diz, hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Aí ele diz, em que estão mais de quantos? 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. O que é isso? Completamente sem direção, irmão, sem conhecimento de Deus, sem entendimento das coisas de Deus, dominado pelo mal, pela destruição, pela perversidade. Isso daqui é o retrato daqueles que vivem na devassidão, daqueles que não temem a ninguém, não temem a Deus, não temem a nada, fazendo todo tipo de atrocidade, porque não conhecem a Deus, porque não têm discernimento de Deus. Quem é que vai levar a mensagem da salvação? Somos nós, é a igreja de Jesus. Mas isso só vai acontecer e Deus só vai operar se a misericórdia de Deus for manifesta através de nós, tá? E aí, como Deus tinha escolhido Jonatas, ele, em vez de ir para Nínive, foi para Tarso, e Deus fez todo aquele trabalho dele terminar no ventre de um grande peixe, depois ser lançado em terra, e aí ele foi fazer a obra do Senhor, pregou,
e o povo se converteu, né, irmão? Então, e aí Jonas ainda diz assim: eu sabia que eu ia pregar e eles iam se converter, mas eu não queria, eu queria que eles morressem. Quer dizer, isso não pode, irmão. O missionário não pode ter esse sentimento de querer a morte dos outros, né? Até incita às vezes a pessoa a ficar mais ruim ainda para perecer. Chega lá insultando a pessoa, chega lá oprimindo a pessoa. Misericórdia, né? Então que Deus, irmão, todo dia nos mostre, nos revele o que Ele quer, como é que Ele quer fazer, porque Ele é misericordioso. Ele quer manifestar misericórdia através de mim e de você, tá bom? Vamos lá. Na área da evangelização e das missões. As Escrituras Sagradas mostram que a obra de evangelização e missões é central no Evangelho. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. João 4,35, Marcos 6,34. Então está aí. Aqui Jesus estava falando do campo, da lavoura, mas na verdade Jesus queria e quer nos levar a ver que o tempo da colheita é agora. A qualquer momento o Senhor volta, a qualquer momento essa terra será julgada, meus irmãos, e o tempo de trabalhar, de ganhar almas, é urgente, é agora. Então não dá para ficar retardando, deixando para depois, não aproveitar cada oportunidade que nós temos, né, para testemunhar, para falar de Jesus e para investir, meus irmãos. Investir, nós estamos num mundo extremamente capitalista, tudo tem um custo, meus irmãos, tudo tem um custo hoje, tudo que você for fazer, se mover, tudo, então, peça a Deus graça, amor no coração para se doar, né? Eu fico feliz quando o irmão chega: pastor, não estou podendo ir, mas está aqui a minha contribuição para quem pode ir, e para a glória de Deus, irmãos, Deus tem abençoado esta obra. Eu tenho sido surpreendido, não é muita coisa não, mas está sendo uma bênção, tá bom? Então, vamos abrir cada vez mais o nosso coração e vamos investir os dízimos, as ofertas, meus irmãos. Tenho certeza que elas serão direcionadas também para assistência no campo, nas missões, tá bom? E Deus ainda de fazer algo maravilhoso, né? Cada vez mais através de nós. Então, olha, ele diz: vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses, né? Isso quer dizer que tem pessoas que ficam planejando sempre para depois, né? Mas a necessidade de salvação é agora, é já. Nós não sabemos que hora aquela vida vai ser ceifada, que hora ela vai partir. Então a hora é agora, amém? Então não vamos demorar em abrir a mão, abrir o coração e deixar Deus nos levar aos pecadores. Vamos lá. Na área da evangelização e das missões, é muito clara a necessidade espiritual do mundo. Infelizmente, o investimento na obra missionária ainda é muito pequeno. Olha bem, irmãos, o quanto eu e você, olha, você que vai me ouvir, por gentileza, eu não estou aqui para botar peso não, é só para refletir. Quanto nós temos gastado conosco, com nós mesmos, com aquilo que nós usamos, comparado com o que nós gastamos na obra do Senhor? Quanto? Né? Faz a conta. Quanto eu tenho gastado em roupa, em calçado, quanto eu tenho gastado em passeio, em bens materiais, quanto eu tenho gastado, e quanto eu tenho tirado daquilo que o Senhor me deu para a obra missionária. Teve uma pesquisa há uns anos atrás, não sei mais como é que está essa pesquisa, que os crentes gastavam mais com Coca-Cola do que com a obra missionária, bebendo Coca-Cola do que com a obra missionária, né? E quanto nós gastamos com certas coisas no mês que poderia ser direcionado para a obra missionária?
Os pais devem ensinar logo cedo os seus filhos a ser ofertantes, a ser dizimista. Aquela mesadinha que ele recebe, ensina ele a trazer a oferta, a cooperar com as missões. Porque o pai dá dinheiro para o filho comprar doce, chilitos, né, essas coisas que nem alimenta, mas o menino às vezes não tem o dinheiro de uma oferta. Se vocês forem no caixa da escola bíblica, tem dia que não tem um centavo de oferta, mas naquele dia ele já gastou com outras coisas. E ele gasta o dinheiro que o pai dá. Se o pai e a mãe ensinar, eles vão começar a aprender a ser um contribuinte, e daqui a pouco eles vão querer também ser um missionário. Amém? Então, faz uma reflexão, façamos. O quanto eu tenho gastado comigo mesmo, e o quanto eu tenho gastado na obra do Senhor, para que vidas sejam alcançadas. Vamos avante. De um modo geral, gastamos mais com outros empreendimentos e objetos pessoais do que investimentos em missões e na evangelização das almas perdidas. Vocês estão vendo essa figura, tanto de sacola aí, irmão? Você vai no shopping, está abarrotado, vai na churrascaria, vai nas noites aí, nada contra ir no shopping, viu, irmão? Ter roupa boa, ter calçado e tudo, mas como é que eu estou lidando com a lição anterior foi como cuidar do dinheiro, né? Como é que eu estou lidando, né? Claro que Deus não é contra a gente ter do bom e do melhor, não. Agora, quanto eu estou investindo em mim mesmo? E quanto eu estou investindo na obra do Senhor? E sem falar que tem aqueles que sonegam ainda, né, o que é do Senhor. Então, meus irmãos, vamos pensar. Exercer misericórdia é também contribuir financeiramente. Amém? Porque esse recurso vai abençoar vidas. Tenha certeza disso. Vamos lá. A falta de misericórdia pelos pecadores. Há uma negligência flagrante por parte de muitas igrejas na pregação do Evangelho. Isso é falta de misericórdia. Amém. Então, as igrejas também, elas falham, as lideranças também falham. Faz investimentos suntuosos. Igrejas que têm assim um investimento altíssimo em coisas e que deveria ser investido na missão também. Então, o pastor, a diretoria, a liderança da igreja, aqueles que administram os recursos, eles têm que priorizar a obra missionária. Tá? Eu nunca esqueço, levaram um irmão lá no Parque do Vaqueiro um tempo atrás aí, e quando o irmão viu a construção, disse: e o pastor de vocês não tem visão não? Como é que o pastor de vocês constrói uma igreja aqui? Cadê o povo? Cadê as pessoas aqui? E ficou criticando, aí o irmão disse assim: vamos fazer o seguinte, irmãos, tal dia vem aqui, que é o dia vai ter evangelismo, aí você vai ver que tem gente aqui dentro desses matos, aí a gente vai encontrar pessoas, casas, vidas. Eu nunca esqueço que lá perto de Tianguá, uma igreja que eu não vou citar o nome, o pastor mandou fechar a igreja lá, porque ele disse que só compensava ter uma igreja do ministério dele num lugar que tivesse numa cidade que tivesse mais de 30 mil habitantes. E é uma igreja, entre aspas, poderosa, riquíssima, né? Um ministério. Não, meu irmão. Aonde tiver uma alma, tudo que a igreja puder investir ali, vale a pena. Amém? Mas o que é que acontece? Tem um ditado que diz que as águas só correm para o mar, né? A tendência é ir para o mar. O povo se ilude com ostentação, com multidões, com ajuntamento, e não acredita em obras porta a porta, pessoa a pessoa, que gosta de ver a casa superlotada. Nós vivemos um tempo na igreja que os cultos de jovens, culto de senhora, disso, daquilo, de grupo, a igreja lotada. Agora, dissesse assim: levanta a mão aí quem ainda não é evangélico. De 100 tinha 2, 3, se tivesse. Eu disse: não, nós vamos mudar agora, porque viviam visitando as igrejas para encher a igreja de crente. Eu digo: não, eu quero que você me mostre uma lista de quantas pessoas vocês visitaram no mês
que não são crentes, que não é de nenhuma igreja. Não, se não mostrar, a gente acaba com esse negócio de troca de visita, porque o que é que nós estamos fazendo com isso? Foi um pega-pega. Acabou com isso, irmão. Não faz sentido, meus irmãos. A igreja tem que focar no perdido, no que tem mais necessidade espiritual. Nada contra os irmãos vir, nós irmos num evento ou outro, mas ficar esse círculo aí, ó, de crente com crente, crente com crente, crente com crente, embelezado, girando em círculo, e às margens as pessoas perecendo. Não, meu irmão, não é essa não é a missão da igreja, amém? Então, há uma negligência flagrante por parte de muitas igrejas na pregação do evangelho. Então, o foco primeiro, número 1, é o perdido. Está lá escrito, o próprio Senhor dizendo que Ele deixa as 99 e vai buscar a ovelha, a única que está faltando, tá? Então, os que já estão salvos, deixa eles na mesa comendo e vamos buscar os perdidos. Vamos lá. Isso é falta de misericórdia, viu, irmão? Pelo pecador perdido. Vamos lá? Deus quer salvar a todos em Jesus Cristo. O nosso Deus é amor, longânimo e misericordioso. Pode passar. A ordem do Senhor Jesus é muito clara. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Pronto. E aí? Pregador, e o que é que ele está vendo ali? Parece que aquela foto foi tirada lá no Parque do Vaqueiro, quando começou, né, irmão Solange? Está ali, o campo ali, ninguém vê ninguém, mas pode entrar desses matos aí que vai encontrar gente, amém, irmãos? Mas onde é que as igrejas querem estar? Nos grandes centros, nas grandes metrópoles, nas avenidas, nos lugares principais. Por quê? Porque o negócio é outro, não é vida, não é pecador, não, é quem dá retorno material, financeiro. Essa não é a igreja do Senhor Jesus, viu, irmão? A igreja do Senhor Jesus, ela olha para todas as direções. Onde tiver um pecador, não importa se é numa grande metrópole, se é num palácio, se é num barraco, se é numa favela, se é no meio do mato, aonde for, lá a igreja deve estar, senão ela não está cumprindo com a missão que o Senhor quer que ela cumpra, que é ir a todos que nós podemos, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Cuidado na prática das obras. As obras devem glorificar a Deus. No Sermão do Monte, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. Mateus 5,16. Por isso, as obras de misericórdia devem ser feitas com humildade e sem buscar a glória para quem as pratica. Olha aí. Vocês estão entendendo aí? Jesus disse que os homens vejam, amém? Mas os homens, aquilo que nós estamos fazendo é para os homens verem, testemunho do amor de Deus em nós pelo perdido. Aí ele diz assim, ó, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, é errado tirar uma foto quando nós estamos fazendo uma ação social, quando nós estamos visitando alguém? Não acho que é errado. Eu não acho que é errado. Desde que essa foto seja para testemunho de que a igreja está trabalhando. Nós tivemos que começar a divulgar, por quê? Porque tinha gente nos criticando, dizendo que não estava indo, dizendo que não estava fazendo, dizendo isso, dizendo aquilo, porque sempre fizemos muito no anonimato. Agora, é fácil de você ver se uma pessoa está se gloriando. É quando ela posta as coisas e diz, eu, mas quando ela diz a igreja, Deus fazendo através da igreja, de mim, de nós, é diferente. Certo? E eu vou dizer para os irmãos,
não é muito difícil a gente entender quem está se gloriando, não, irmão. Então, o fato de mostrar uma imagem, de mostrar o que está acontecendo, não quer dizer que eu estou me gloriando, você está se gloriando. É importante isso daí, tá certo? Agora, quando é para tirar proveito, irmãos, para se promover, tá? E aí, tem um detalhe também que eu quero que fique aqui registrado. Olha, nós somos uma igreja, nós somos a igreja de Jesus, nós somos um corpo único, universal no mundo, mas nós somos também um corpo ministerial. Eu vou colocar isso daqui, não é para julgar não, mas é para você perceber. Uma pessoa que não se gloria, tanto faz ela estar na frente como não, tanto faz ela ser o líder ou não, essa pessoa, se é na igreja que ela congrega ou não, independente, onde tiver a obra, ela está lá com a mesma alegria, amém? Agora, quando as pessoas querem fazer obras sozinho, isolado, só com esse grupo, isso é perigoso. Tá, tem pessoas que fazem, porque tem dificuldade de relacionamento, tal, tem vários aspectos, mas é um perigo. Eu já disse, né, que a igreja do Senhor Jesus, nós somos um corpo, nós somos membros deste corpo, e nós temos que ter alegria, não importa se é um dedo, se é um braço, se é uma mão, se é uma orelha, não importa o que nós somos, importa que eu sou parte deste corpo, e nós, irmãos, temos que ter a mesma alegria de fazer, não importa se eu prego ou não, se eu vou ser o dirigente do culto ou não, não importa se eu vou louvar ou não, não importa, eu estou ali para adorar, para servir, para fazer o que o Senhor quiser que faça, amém? Então, quando a gente vê pessoas que estão sempre se isolando do corpo, né, sempre querendo fazer sozinho, só com aquele ou com aquela. Quando eu cheguei aqui no Ceará, retornando de São Paulo, sou cearense, eu encontrei uma situação aqui na época que foi um problema. Jovem não evangelizava com senhores e senhoras, ainda dizia assim: não, nós não evangelizamos com os velhos não, com as velhas não. Aí, meu amigo, foi luta para mudar isso aí, viu? Pois vai ser tudo misturado agora, irmão. A obra de Deus não é assim não, irmão. Eu vou com um, vou com outro, eu faço com um, faço com outro. Que obra é essa? Para quem é que nós estamos trabalhando? Amém? Então, olha só. Não vamos condenar o irmão porque ele tirou uma foto. Agora, se ele estiver fazendo isso, ela ou quem seja, para se exibir, para se projetar, aí a gente vai chamar ele para conversar, ela para conversar, para acabar com isso. Mas não vamos condenar porque alguém está divulgando a obra do Senhor. Amém? Quando eu fui em São Paulo, uma das minhas viagens, eu fiz um DVD, ainda tem ele lá em casa, com toda a obra no Ceará, e botei o tema assim: foi ele que fez. Amém? Tá bom? Com a maior preocupação das pessoas achar que eu estava me gloriando, que não era isso. Vamos para frente. Assim o Senhor ensinou como devemos ajudar o necessitado. Quando, pois, deres a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6:2. Amém. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Pronto. Aí tem uma lição que eu quero passar para nós aqui, que já foi dito. Quando nós iniciamos a nossa fé, irmãos, era assim, ó. O irmão ia levar algo na nossa casa, 2 irmãos, né, que eram chamados os irmãos da caridade, né? Ia levar alimento, alguma doação. Ele chegava lá, ele dizia, ó, foi o Senhor que preparou. Foi o Senhor que preparou. Ninguém sabia quem comprou, quem deu. Foi o Senhor que preparou. Agora, quando uma pessoa vem no microfone e diz: olha, eu dei tantas cestas básicas, eu dei isso, eu dei aquilo, eu, aí já não, isso não é legal. Nós tivemos um tempo, fomos abençoados com cestas básicas. O empresário disse: eu não quero que apareça o meu nome, nem o nome da minha empresa. Simplesmente diga que foi o Senhor que preparou. Muitos foram abençoados aqui, não sabia quem deu, não. É só isso, porque Deus não quer isso, tá?
A mesma coisa quem vem aqui na frente, como tinha no passado, a pessoa vinha aqui, estou entregando meu dízimo aqui, entregando para o pastor. Eu digo, não, irmão, bota na salva. Seu dízimo, sua oferta, bota na salva. Nada de tocar trombeta. Amém? É isso. Deus não quer essa coisa de alguém ficar se mostrando que Ele deu. Não, o Senhor mandou. Mesmo que seja você pega, vai lá na casa de alguém, chega lá, irmão, irmã, você é um servo de Deus. Amém, irmão? Foi o Senhor que mandou, pronto. Pastor, o Senhor é um homem de Deus. Foi o Senhor que mandou, amém? É a providência de Deus, pronto. Quem deu? Não, é providência de Deus, amém, irmãos? É só isso. Aí pode tirar foto, porque ninguém sabe quem deu, a glória vai para Deus, amém? Para que a foto? Para que a imagem? Para testemunho de que a igreja está fazendo, para depois ninguém vir censurar de nós, como já fizeram. A igreja não ajuda, a igreja não coopera, porque nós não dizemos quem faz, é o Senhor, amém? Para que a glória não vá para ninguém, a glória vá para Deus, porque tudo é dele, né? Ele que nos dá, então é dele, é para ele. Inclusive o salmista disse que ele ofertava o Senhor da mão do Senhor. Olha que coisa interessante. Como é que eu dou o dízimo e oferta da mão do Senhor? Porque tudo é dele, foi Ele que me deu. Eu estou dando dízimo, a oferta, eu estou fazendo voto, eu estou doando, é da mão do Senhor, foi Ele que me deu. É dele, eu estou só repassando. Glória a Deus, vamos lá. As obras de misericórdia são obras de amor, deve ser sempre. Elas são parte da prática do amor cristão, que segundo Jesus deve ser estendido até mesmo ao inimigo. Mas eu digo, amém, os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem. Nesse sentido, o apóstolo expressa esse ensino. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Romanos 12, 20. Amém. Então, atender até os inimigos. Aí o crente às vezes olha para a pessoa que está passando fome, deixa ele morrer de fome, ele merece. Cuidado, senão a fome vai bater na tua porta também, misericórdia, amém, irmão? Não, se Deus está repreendendo ele, e eu posso dar de comer e algo, vamos dar de comer e algo a ele, e o Espírito Santo vai converter ele através, inclusive, das nossas obras de caridade. Vamos lá. Somente com a graça de Deus e na força do Espírito Santo, o cristão pode cumprir o mandamento de amar o inimigo. Somente mesmo, porque nós somos maus. Quando alguém nos fere, meu irmão, a reação, o instinto é imediato, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós, tá bom? Aquele mal que nos fizemos a gente não esquece, mas a gente tem que estar morto dentro de nós, tá certo? É uma ferida que está cicatrizada e que não mexe mais conosco, tá bom? É isso, só com a graça de Deus, não tem ninguém bom não, bom só Deus. Vamos lá. Obras de quem é salvo. Tiago diz que as obras dos salvos devem ser a expressão da fé, a qual sem elas de nada aproveita. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2, verso do 15 ao 17. Não adianta nós dar o evangelho maravilhoso, dar as lições bíblicas, pregar, ensinar a fazer tudo, e a pessoa não ter o que comer em casa. Tá certo? Então, a obra da caridade, irmão, ela tem que ser completa. Ela tem que ser física, material, espiritual, tudo, tá bom? Então, você sabe que alguém está realmente passando por dificuldades extremas, traz o pastor da igreja,
Tá? Teve um irmão que ligou para mim uma vez e disse assim: pastor, o senhor pode me emprestar R$120? Aí eu tinha uma dívida para pagar de uns R$500 e eu tinha uns 200. Eu disse: meu irmão, eu tenho aqui um valor, R$200, e tenho uma dívida de 500 para pagar. Então, realmente está difícil e vence hoje, né, o negócio. Amém, pastor, tudo bem, tal. Aí, depois o irmão vem aqui dar testemunho na igreja, estava faltando gás na casa dele e Deus proveu. Aí eu chamei ele e disse: rapaz, os 120 era para o gás. Aí ele disse: mas aí você tinha que dizer, porque eu atrasava a conta lá, que podia pagar depois, porque o gás era mais necessário. Então a pessoa, quando for falar da necessidade, ela também tem que dizer para que é, né? Certo? Irmão, eu acordei hoje aqui, não tem café, não tem açúcar, não tem arroz, não tem nada, não sei o que é que eu vou comer hoje. Opa, meu irmão, a gente atrasa qualquer conta de água, de luz, né? E nem que a gente tenha que acender uma lamparina, uma vela, mas vamos primeiro atender o estômago, né? Então, assim, tem que ser, a Bíblia inclusive diz para nós procurar os santos nas nossas necessidades e dizer exatamente o que nós queremos, tá certo? Outro estava saindo da igreja, um pastor inclusive, o irmão chegou, estava dias sem vir, ele tinha problema de saúde, eu pensei que ele estava enfermo, mas o irmão chegou e disse: pastor, o senhor viu que o irmão tal lá não veio mais, não veio ainda essa semana? Eu digo: pois é, como é que está a saúde dele? Não, a saúde dele está bem, mas o senhor sabe por quê? Eu disse: não, é porque cortaram a luz dele e ele está revoltado com o pastor, porque o pastor não pagou a conta de luz. Mas como era que eu ia pagar se eu não sabia que estava vencida e que ia cortar? Aí não pode, né, irmão? Pessoa, às vezes a pessoa também tem que ser humilde, não gosta de pedir, não. Pois é, uma coisa, um dom que eu recebi de Deus foi pedir, porque desde criança que eu passei necessidade, eu pedia mesmo e peço. E Deus manda pedir, e Deus manda nós buscar os santos nas nossas necessidades, meus irmãos. Diga o que está precisando. Vários irmãos aqui já sabem como é que eu sou. Quando aperta, eu vou a um, vou a outro, não pode. Amém, amém, amém. E desse jeito. E Deus abençoa. Amém? Vamos ser claros e objetivos e dizer realmente o que nós precisamos. Agora tem gente que, não, eu não peço, eu não falo, e Deus manda. Tá bom, então depois não vem também, né, reclamar porque o irmão não recebeu a revelação, né? Porque se o problema existe, já está revelado. Então só tem que contar o problema ou a necessidade. Se eu não tiver, se o outro não tiver, a gente vai a outro, recorre a outro, mas vamos socorrer nosso irmão, porque não faz sentido pregar, ensinar e não atender às necessidades básicas de nossos irmãos, tá bom? Vamos avante. Segundo Tiago, as boas obras é o testemunho da fé perante os homens. Bom, então, como nós estamos vendo aí, a religião de um lado, né? E as obras do outro. Tem que caminhar junto, né? A religião, o confesso em Jesus que não olha para o necessitado, ele está cometendo um gravíssimo erro. Isso pode inclusive afetar a salvação do confesso em Jesus. Vamos vigiar. Vamos lá? Conclusão, vamos ler todos juntos? Não somos salvos pelas obras, mas as praticamos porque somos salvos. Mateus 5,16. Precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das boas obras. Logo devemos realizar as obras de misericórdia no âmbito material e espiritual. O nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Este tem necessidade no corpo e na alma. As obras de misericórdia são testemunho bíblico da nossa fé. Tá bom? Então é isso aí, tá? E aqui nós encerramos, né, pedindo que Deus nos ajude, porque o Senhor quer misericórdia. Sede misericordioso, porque eu sou misericordioso. Então, nunca vamos fechar nosso coração, meus irmãos, para atender ao próximo, naquilo que é justo, amém? Aquilo que é justo perante Deus, tá bom? Nunca atender o próximo para o erro, né? Mas para o que é justo e correto, vamos estar sempre com o coração aberto. E aqui nós encerramos. A secretaria? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não. João 3:3b. De novo, vamos uma vez? 1, 2, 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3b.
Maravilha. Graças a Deus. A classe Soldadinho de Cristo tem hoje 13 alunos matriculados, 7 dos seus alunos ausentes, 6 presentes, nenhum visitante. E nós vamos querer, até o final desse trimestre, a ajuda dos irmãos com relação a lanche, para fazer o encerramento. E possivelmente, quando tiver não é uma competição, mas sempre nós pegamos aquela criança que não faltou nenhum dia, ou o aluno também de idade que não faltou nenhum dia, a gente vai comprar um lápis e um caderno para vocês estudarem bem muito, tá bom? Então os irmãos já vão se preparando, já vão trazendo, se não puder trazer, a gente vai na casa de vocês, a gente faz qualquer negócio, mas eu quero que vocês ajudem, tá bom? Classe Sol da Justiça. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Provérbios 14:30. Parabéns para vocês. Vozeirão aí, de quem é? Do Caleb ou do Daniel? Glória a Deus. A classe Sol da Justiça tem hoje 5 alunos matriculados, 1 aluno ausente, 1 visitante, que é o nosso irmão Derek, o nosso irmão Aldemir, que é o papai do Derek e o pai do Daniel. Graças a Deus, né? Total de assistência na classe de 5 alunos. Classe Jovens e Adultos. Verdade e Prática. 1, 2, 3. O cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados, como expressão de amor de Deus. Muito bem. A classe Jovens e Adultos tem 26 alunos matriculados, 12 dos seus alunos ausentes, 1 visitante, total de assistência na classe de 15 alunos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos muito alegres também pela vitória do nosso irmão Derek, que está aqui, ó. Passou por um momento muito difícil, mas Jesus foi misericordioso, né? E ele está aqui, o irmão Demi, e o Demi vai falar algo de agradecimento pela vitória. Amém. Boa noite a todos. Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Desde já, eu gostaria de exercer a minha total gratidão, como eu tenho dito para minha esposa, por cada pessoa que, por mais que eu não conheça pessoalmente, mas que de forma amorosa colocou o nome do meu filho, orou por ele e nos ajudou de forma financeira através da... Que vocês sejam gratos pela família de vocês, pela vida, pelos filhos de vocês, que vocês todo dia honrem a sua família e sejam gratos todos os dias a Deus, independente da situação positiva ou negativa. Todos os dias agradeço a Deus, até pelas situações negativas que vêm sobre as nossas vidas, porque é isso que nos edifica dia após dia. Aleluia. É uma forma de testar a nossa crença em Deus. Amém? Amém, Jesus. Agradeço a Deus. Eu quero convidar a igreja, vamos fazer uma oração de agradecimento, né, pela bênção, pelo milagre, né, pela maravilha do Senhor, que foi somente a mão de Deus, né? Amém? Vamos orar. Levante as mãos para cá. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor foi bom e misericordioso nesta causa. Aqui está o teu filho, meu Deus, com o seu filho que recebeu esta graça, esta maravilha do Senhor de poder entrar nesta causa. E hoje, meu Deus, o Derek está aqui, Senhor. Continua com a tua mão poderosa sobre esta criança, livrando, ó Pai, guardando como tem guardado até aqui. Opera na vida dos seus pais para que eles sirvam a ti, Senhor, por todos os anos de sua vida. Que o Senhor abençoe esta família, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos agradecer. Obrigado, Pai,
por este momento na tua presença, pela escola, pelo estudo, por esta bênção tão maravilhosa que enche o nosso coração de alegria, um consolo maravilhoso para os seus pais. Meu Senhor, peço a tua proteção, a tua guarda a todos nós, nos livra de todos os males, Senhor da glória, guarda a nossa casa, a nossa família, Senhor. Te agradecemos, Pai, por este momento na tua presença. Olha para aqueles que estão enfermos, dá saúde e repreende todo o mal, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Obrigado, Jesus.